Saudações a todos. Iniciamos o segundo capítulo do curso de Introdução à Teologia da Libertação, com o tema A Cristandade na América Latina, uma igreja oficial da classe dominante. É importante entender a diferença entre cristandade e cristianismo. Vamos ver isso ao longo do curso de Teologia da Libertação. Para compreender a expansão do cristianismo ou da cristandade na Europa, e em especial na América Latina, é preciso compreender dois eventos históricos. Primeiro, o padroado e segundo, o Concílio de Trento. O que é o regime do padroado? Foi um acordo entre a Santa Sé e os reinos de Portugal e Espanha, fruto de bulas papais, sendo a mais importante a Intercetera, entre outras coisas, assinada pelo Papa Alexandre VI em 4 de maio de 1493, e que repartia entre Portugal e Espanha as terras descobertas ou a descobrir em direção ao Ocidente. Essa bula logo foi modificada, em parte, pelo Tratado de Tordesilhas, de 1494. Pelo regime do padroado, os dois reinos teriam o direito de recolher os dízimos. E, em contrapartida, eles tinham que construir igrejas, seminários, manter os padres, os bispos, etc. A nomeação de bispos neste período dependia da vontade dos reis e era apenas sacramentada pelo Papa. Esse regime, que no Brasil durou todo o período da colônia e do império, criou uma confusão, uma simbiose entre os interesses da Igreja e do Estado. Por isso, pode-se chamar também esse período de uma aliança entre a cruz e a espada. E um outro evento que explica o crescimento da cristandade na Europa, e em especial na América Latina, que características vai ter essa cristandade na América Latina? Esse evento é o Concílio de Trento. Um concílio realizado, portanto, na cidade de Trento, no norte da Itália, num período conturbado das relações da Igreja com o Império, ou com os impérios. O concílio foi convocado pela primeira vez pelo Papa Paulo III, realizou-se em 3 sessões, ele teve longas interrupções por causa de problemas políticos com os impérios, principalmente. Para compreendermos bem o tema da teologia da libertação e qual foi o modelo de catolicismo que se implantou na América Latina, é preciso entender que o Concílio de Trento teve algumas decisões importantes e que influenciaram nisso. Ele fixou a doutrina católica para diferenciar da protestante, cuja reforma tinha sido recente, em 1517. A partir do concílio, a ortodoxia passa a ocupar um lugar importante na igreja. O fiel leigo, ele só tinha que acreditar nos dogmas e obedecer. Para a iniciação cristã, foi publicado em 1566 o Catecismo, que deveria ser seguido à risca. Para a garantia da ortodoxia, o concílio criou o Index Librorum Prohibitorum, o índice dos livros proibidos, sobretudo contra os protestantes. E para publicar qualquer obra com autorização da autoridade eclesiástica, exigia-se o imprimatur, o imprima-se, e o nihil obstat. Nada impede esta publicação. E o imprimatur e o nihil obstat eram dados por autoridades da Igreja. 2. O concílio promoveu a reforma da vida do clero e do povo cristão. Uma das decisões importantes foi obrigar os bispos a residirem nas suas dioceses, porque antes eles recebiam uma nomeação, continuavam na capital, recebendo o pagamento relativo àquele trabalho que, na verdade, ele não exercia. E o concílio também criou os seminários para a formação de padres, que deverão respeitar o celibato sacerdotal. 3. O concílio recomenda aos cristãos a frequência aos sacramentos
e determina a reforma da liturgia. Essa reforma é importante porque alguns anos depois, por determinação do concílio, o Papa Pio V publica em 1570 o Missal Romano, com missa em latim, de costas para o povo. Ao contrário da reforma protestante, que traduzira a Bíblia para a língua do povo, o concílio afirmou que não havia necessidade de outra Bíblia que não fosse a Vulgata. A Vulgata era uma versão da Bíblia para o latim, feita por São Jerônimo, entre o final do século IV e início do século V, por ordem do Papa Dámaso II. O concílio também reforma o breviário, que é aquele livro de orações que o padre faz ao longo do dia. E para garantir tudo isso, para garantir a obediência a tudo isso, havia a Inquisição, que já tinha sido criada no século XII, lá na França, pela primeira vez, mas que agora é reforçada. E Portugal e Espanha são muito fortes na Inquisição, e isso vai ter repercussões na colônia. Nos tempos de hoje, os críticos da Igreja e também os seus intelectuais, os seus pastores, comentam sobre vários tipos de teologia. Portanto, é importante agora sabermos o que é teologia, para podermos entender o que é teologia da libertação. É importante, portanto, uma definição de teologia. Eu começo essa definição por este livro do Frei Leonardo Boff, Igreja, Carisma e Poder, que nós comentaremos mais adiante. Neste livro, o Boff define vários tipos de teologia. Hoje também nós temos uma concorrência de diversas teologias. Por exemplo, além da teologia da libertação, existe a teologia da prosperidade e também a teologia da resignação. Vamos falar um pouco sobre essas três correntes que acho que são as que dominam as diversas teologias. Para Leonardo Boff, aqui no livro Igreja, Carisma e Poder, a teologia, como saber regrado, é uma ciência, resulta de uma maneira própria de considerar todas as coisas à luz de Deus. Todas as coisas possuem uma dimensão teologal, porque todas elas podem ser vistas em referência a Deus ou contempladas a partir de Deus. Gente, aí surgem diversas perguntas. Por exemplo, quem é Deus? Quem são os homens? O que é o mundo? Esse Deus é um Deus que pune ou é um Deus misericordioso? É um Deus que anota tudo que fazemos de errado num caderninho? Ou é um Deus que nos ama? Que Deus é esse? No livro O Destino do Homem e do Mundo, que também merece ser lido por quem quer conhecer mais a teologia da libertação, Boff define esses diversos tipos de Deus, de homem, de mundo. E aqui no livro Igreja, Carisma e Poder, Leonardo Boff diz que existem diversas maneiras de fazer teologia. A primeira maneira de fazer teologia, segundo Leonardo Boff, em Igreja, Carisma e Poder, é a teologia como explicitação do depositum fidei. É o depósito da fé. É o conjunto de normas sagradas, de dogmas, que são proclamados e interpretados, segundo Leonardo Boff, pelo magistério, papa, bispos, concílios, doutores da igreja. Esse magistério que guarda fielmente, o defende ciosamente e o interpreta autenticamente. Portanto, os dogmas só são lidos e interpretados pelas autoridades da igreja. E essas verdades são resumidas num catecismo, como aquele que a gente estudava para a primeira comunhão. Nessa primeira versão, a igreja se define mais como hierarquia, como magistério. É a igreja do Concílio de Trento por excelência. Segunda maneira de fazer teologia é a teologia como iniciação à experiência cristã. Essa teologia dá mais atenção à dimensão mística, aos textos patrísticos, a uma igreja povo de Deus, vivida como encontro transformador, como comunidade de fé. A terceira maneira de fazer teologia é como reflexão sobre o Mysterium Salutis, uma reflexão sobre o mistério da salvação. Essa teologia está atenta ao fenômeno religioso universal, entendido como resposta humana à proposta divina.
O homem sempre se encontra sob o arco-íris da graça e do perdão de Deus, apesar do pecado e das recusas permanentes. É uma visão otimista da história que sempre teve e terá Deus no comando, de Adão até o final dos tempos. Terceira maneira de fazer teologia é a teologia como antropologia transcendental. É uma virada para o sujeito, mas é um sujeito definido na Bíblia, interlocutor de Deus. Ele passa a ser o centro da teologia. Mas é um homem metafísico, é um Adão que deve se transformar num novo Adão. É todo homem, é um homem abstrato. Não se trata ainda do homem concreto, submetido às injustiças construídas neste mundo. A quinta maneira de fazer teologia, segundo Leonardo Boff, é a teologia dos sinais dos tempos, do político, da secularização, da esperança. É uma virada para o mundo. Se a anterior foi para o sujeito, esta é para o mundo. É a teologia que se dá no Concílio Vaticano II, em especial na Constituição, Gaudium et Spes. E, por fim, o sexto modo de fazer teologia é a teologia do cativeiro e da libertação. A perspectiva de uma nova relação com o mundo, aberta pelo Concílio Vaticano II, levou à percepção de um mundo de pobreza, miséria e injustiça, principalmente no então chamado Terceiro Mundo. Utilizando-se desta vez dos instrumentos de leitura e de análise das ciências sociais, iniciou-se a construção de uma teologia que levava em conta a realidade de cativeiro construída pelos homens e as possibilidades de libertação que também poderiam ser construídas pelo homem. Numa leitura diferente da Escritura e da tradição, que desta vez começava pela experiência de libertação do livro do Êxodo. A leitura do mundo passou a vir antes da leitura do livro. Agora o centro da teologia não é mais a hierarquia, magistério da igreja, nem um homem bíblico abstrato, nem uma história da salvação universal, de responsabilidade apenas divina, Deus no comando, nem uma experiência de salvação individual, egoísta, mas sim a perspectiva de libertação de homens históricos, concretos, oprimidos, de todos os homens. Boff também aponta limites para esta teologia, mas vamos aprofundar isso nos próximos capítulos. Dentro dessa perspectiva, portanto, de uma igreja do padroado, obediente ao Concílio de Trento, que aconteceu exatamente no século XVI, quando começa o processo de evangelização, catequização e, obviamente, colonização da América Latina. Para compreender esse catolicismo na América Latina e, em especial, no Brasil, nós vamos dar atenção a dois textos. Este texto, História da Igreja, uma coleção de artigos, foi publicada pela Pastoral da Juventude de Porto Alegre, lá pelo início dos anos 80, e que tem artigos do Frei Leonardo Boff, Henrique Dussel e de Oscar Veoso. Esse livreto, essa síntese da história da igreja, eu digitalizei e vou colocar à disposição de vocês para o curso. Também vou utilizar este livro de Eduardo Hornaert, A Formação do Catolicismo Brasileiro, de 1550 a 1800. O Eduardo Hornaert, baseado nos princípios da teologia do cativeiro e da libertação, divide este catolicismo brasileiro em três períodos, ou três modelos. Primeiro, é um catolicismo guerreiro. Por quê? Veja, os portugueses e espanhóis que invadiram a América Latina, eles o fizeram logo após a última batalha de uma longa guerra santa para a expulsão dos mouros, os muçulmanos da Península Ibérica. Os muçulmanos ficaram lá de 711 a 1492, exatamente o ano da chamada descoberta da América, ou da invasão da América. E eles desembarcaram aqui com este mesmo espírito guerreiro, que durou tanto tempo por lá. Um espírito que tivera por lema a espada ou o batismo, que poderia ser traduzido por ou aceita o batismo ou morre.
É assim que o catolicismo se impõe a ferro e fogo sobre as religiões e costumes indígenas e depois africanos. Para os invasores, a empresa colonial era um empreendimento sagrado, segundo Hornaert. Conta-se que o imperador Constantino, que deu liberdade aos cristãos, em 313, antes da batalha da ponte Milvia, em Roma, em 28 de outubro de 312, ele teria visto no céu uma cruz luminosa com as iniciais do nome de Cristo em grego e a inscrição: "Por este sinal vencerás." E venceu. Na cristandade, a cruz geralmente estava nos escudos dos reis cristãos, principalmente nas cruzadas. Nossa Senhora da Vitória, da Batalha de Lepanto, era apresentada na liturgia como alguém que se apresenta terrível como um exército em ordem de batalha, diante dos inimigos da igreja, repetindo parte do capítulo 6 do Cântico dos Cânticos. Padre Manuel de Nóbrega e Anchieta tinham por princípio que seria necessário primeiro dominar para depois converter. E assim fizeram os jesuítas por 2 séculos seguidos. É claro que houve resistências a esse catolicismo guerreiro, mas ele venceu por muito tempo. Esse catolicismo guerreiro, em parte, foi substituído ou conviveu com o catolicismo patriarcal, segundo modelo de catolicismo, segundo Eduardo Hornaert. A sacralização da nova sociedade implantada no Brasil pelos portugueses, é isso que se dá. É o sincretismo entre a religião católica ibérica e o ambiente escravocrata no Brasil. É um catolicismo popular que ajuda a costurar a ordem existente numa mistura entre religião, sociedade e Estado. Para Hornaert, esse catolicismo é bem menos cristão do que parece e tinha a função de possibilitar e salvaguardar a convivência entre pessoas tão desiguais como senhor e escravo, por meio de mitos, lendas, símbolos e convenções sociais. A religião costura um fio de unidade entre a casa grande e a senzala, entre conquistadores e indígenas, entre catequizadores e o povo, entre o latifúndio e os deserdados. Tanto no catolicismo dos engenhos como no catolicismo das cidades, como é o caso de Ouro Preto, Olinda, Salvador, os bispos são senhores e os padres são empregados de algum senhor, de algum barão. Ainda com espírito guerreiro, mas no contexto patriarcal, internamente na igreja, as ordens religiosas leigas cumpriam esta função de organizar e apaziguar uma sociedade de desiguais, abençoando os privilegiados por Deus e os sofredores que ganhariam o céu e que por isso precisam ser consolados. O seu poder simbólico, o poder dessas ordens religiosas leigas, o seu poder simbólico se manifesta nas construções de ricas igrejas que ainda podem ser visitadas em Salvador, Recife, Olinda, Ouro Preto, Mariana, cheias de obras de arte e de ouro. As contradições desta cristandade podem ser vistas, por exemplo, em São João del Rei, onde há um pelourinho no centro da praça do Barão de Itambé e uma estação da Via Sacra ao lado da casa do Barão. Não se conseguia fazer nenhuma relação entre o sofrimento de Cristo na Via Sacra e do negro no pelourinho. Dessa teia de relações mediada pela instituição igreja, surge no Brasil um catolicismo popular. E este é o terceiro modelo de catolicismo no Brasil, o catolicismo popular. Embora alguns intérpretes da história do Brasil considerem o catolicismo como único, como um dos fatores da unidade nacional, outros entendem que há um catolicismo patriarcal, o catolicismo do mando, da dominação, dos senhores, e há um catolicismo popular, que não é senão a dominação interiorizada, que provoca na alma do pobre a adesão passiva e submissa ao sistema. Daí os temas bem conhecidos da religião popular: conformidade, paciência, fatalismo. Diante de ambas as versões, Hornaert se posiciona. Diante dessas duas posições que finalmente desvalorizam o catolicismo popular, afirmamos que foi o catolicismo dos pobres que guardou durante séculos a mensagem evangélica para o Brasil e continua a remir o catolicismo oficial comprometido com o sistema,
de seus numerosos pecados. O contraste entre o catolicismo patriarcal e o catolicismo popular é flagrante. O primeiro é a religião da casa grande, exprime a fé e as aspirações dos proprietários de terra. O segundo é a religião dos moradores em terra alheia, dos que dependem dos proprietários. O catolicismo popular, por ele, o povo abraçou uma religião providencialista. Deus provê, Deus sabe o que faz, é a vontade de Deus, a justiça de Deus não falha. Enquanto a burguesia abraçou uma religião progressista. Eu diria que aqui estão as duas teologias. A teologia da prosperidade para a burguesia e a teologia da resignação, da conformidade para o povo. Foi assim que o cristianismo foi se transformando em cristandade. E aí nós temos que responder, portanto, a esta pergunta. O que é a cristandade? Que é a pergunta, a última pergunta deste nosso capítulo. A diferença entre cristianismo e cristandade, quando o pessoal hoje bate no peito e diz eu sou cristão, ele é adepto do cristianismo ou da cristandade. Nesses dias um governante de um país latino-americano, cujo nome eu me recuso a pronunciar, disse assim: o Estado é leigo, mas nós somos cristãos. Oh my God! Vocês já viram um cristão elogiar um torturador de seres humanos? Mas vamos à explicação, o que é cristandade. O cristianismo é um projeto de vida em comunidade, em comunhão, no espírito de serviço aos irmãos, principalmente aos mais pobres. A cristandade é um projeto de poder, de expansão, um poder que se faz com pessoas terrivelmente evangélicas. É um projeto de dominação. É um projeto que, depois da declaração do cristianismo como religião oficial do Império por Teodósio, do ano 380, no Império Romano, atingiu o seu auge com a coroação de Carlos Magno em 25 de dezembro de 800 pelo Papa Leão III. Nesse projeto, as populações dominadas por Carlos Magno só tinham duas opções: batismo ou morte. A cristandade se implantou na América Latina e no Brasil, que foram colonizados pelos reinos católicos da Península Ibérica, de forte tradição na defesa dos dogmas impostos pelo Concílio de Trento, escorados no regime do padroado, com catolicismo guerreiro, batismo e conversão ou morte, e um catolicismo patriarcal, baseado no poder dos senhores e dos bispos, com missas e sacramentos em latim, com um clero celibatário, embora não fosse bem assim na prática. A resistência do povo a esse catolicismo oficial se dá pela religiosidade popular, que acontece ao largo e à distância da igreja oficial, e pelo sincretismo entre a fé católica e as religiões indígenas e africanas. Em 2 de fevereiro de 2020, neste ano, eu tive a oportunidade de acompanhar parte da festa de Iemanjá, no Rio Vermelho, em Salvador, exemplo máximo desse sincretismo. Se de um lado há conformismo e adaptação da parte do povo pobre, de outro há muitas rebeliões que, em geral, são massacradas pela força do Reino de Portugal e depois do Império Brasileiro. Mas suas cicatrizes não se fecham. Todos esses temas, principalmente relativos à resistência, serão muito caros à teologia da libertação e estudaremos mais adiante. Meus caros, este foi, portanto, o segundo capítulo do curso de Introdução à Teologia da Libertação. Espero que já tenham formado uma ideia, né, tenham se questionado e agora já saibam conversar criticamente sobre qual teologia venceu na América Latina. No próximo capítulo deste curso, nós vamos estudar os antecedentes da criação da teologia da libertação na América Latina. Aproveitem bem o curso, leiam o texto e respondam aos questionamentos que colocamos no final. Um grande abraço a todos.